pessoal, hoje eu tirei o dia para resolver questões do Enem, tá? Eu escolhi um aqui de ondulatório, certo? Então, assim, eu vou ler e a gente vai discutir sobre isso, sobre tudo que tem aqui, ok? Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Chart e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui um ouvido absoluto. Gente, o ouvido absoluto é um ouvido que é capaz de identificar as notas musicais, tá? Então, ele tem característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar as notas isoladas, sem outras referências. Isto é, sem precisar relacioná-lo com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, as propriedades físicas das ondas, estou tratando de ondas, que permite essa distinção entre as notas Então, pessoal, que é o seguinte. Então, a gente está trabalhando com sons, tá? Então, eu estou me referindo a uma onda chamada onda mecânica, tá? Onda mecânica, certo? E o que é uma onda mecânica, tá? Uma onda mecânica, ela é uma onda que ela precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, o oxigênio, né? O ar. Então, a onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Diferente de uma onda eletromagnética, que não precisa de um meio para se propagar. Beleza? E essa onda mecânica, ela tem qualidades, tá? Ela tem qualidades. Quais são as qualidades? Tá? Você tem a altura, tá? Você tem a altura, certo? Você tem o timbre, certo? O timbre. E você tem a intensidade, tá? Então, vamos discutir cada uma dessas, tá? Para depois a gente ir para a questão, certo? Intensidade. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, a altura, eu tenho que saber o que se refere a cada uma dessas qualidades. A questão da altura tem a ver com uma frequência, tá? Frequência. O que é a frequência, tá? Gente, a frequência é o número de ondas formadas por segundo, tá? Por segundo. Com relação ao som, tá? Com relação ao som, ela tem a ver com o agudo, tá? O agudo e o grave, tá? E o grave, beleza? Então, a frequência, a altura tem a ver com a frequência. E essa frequência, ela define a questão do agudo e do grave. O agudo, pessoal, é aquele som fino, tá? Então, som fino, certo? Eu posso dizer que o agudo, ele tem alta
frequência. O grave, ele tem baixa frequência, certo? Então, se eu desenhar aqui, olha só, vamos desenhar uma onda, tá? Então, aqui você tem uma frequência. Aqui você tem outra. Eu posso dizer que essa primeira aqui, tá? Essa primeira aqui é alta frequência. Qual é a característica de alta frequência? Pessoal, alta frequência, o comprimento de onda, que é esse espaço de uma cristazinha, de uma crista a outra, ela é pequena, tá? Então, ela é pequena. Já a baixa frequência, ela tem um comprimento de onda, ou seja, a distância entre uma crista e a outra é maior. Você tem um comprimento de onda que é de uma crista a outra, um comprimento maior. Aqui você tem um comprimento menor, certo? Pronto. Isso é a questão da altura, né? Então, aqui você tem o agudo e você tem o grave. O agudo tem alta frequência, ou seja, se você observar, o número de ondas formado aqui é bem maior do que o de baixo, então aqui tem uma maior frequência, beleza? Agora vamos ver o timbre, gente. O timbre, ele tem a ver com a questão de você conseguir diferenciar um som do outro, tá? Um som do outro, tendo a mesma nota. Por exemplo, a gente sabe que as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São as 7 notas e essas aqui são as letras que representam. Então, se eu tocar um Dó no violão, também posso tocar um Dó no violino. Então, embora não tenham a mesma nota, mas a questão da qualidade, da diferença, tá? Você pode perceber. De um instrumento para outro, você sente a diferença, mesmo sendo a mesma nota, certo? Então, você tem a mesma nota, tá? Mas com uma qualidade diferente. E tem a ver com o quê? Tem a ver com comprimento de onda, tá? Comprimento de onda, certo? Que é o certo? Agora vamos ver a questão da intensidade. Só a intensidade, ele tem a ver com a amplitude da onda. Então aqui, ó, vamos ver a amplitude, tá? Se eu passar uma reta aqui cortando o meio, tá? Esse eixo, a distância que vai da crista até o eixo, você tem a amplitude, tá? Amplitude,
certo? Então aqui você tem uma intensidade maior, aqui você tem uma intensidade menor, ou seja, você tem uma amplitude menor, certo? Beleza? Pronto. Pronto. Então, a altura tem a ver com a frequência, agudo ou grave. O timbre é a qualidade, tá? Que permite diferenciar instrumentos, tem a ver com o comprimento de onda. E a intensidade tem a ver com amplitude, tá? Uma alta ou uma baixa amplitude. Bom, indo para a questão, então, certo? Então aqui, como eu estou procurando a questão da distinção entre as notas, não distinção entre instrumentos, eu estou me referindo à altura, tá? Estou me referindo à frequência. Por quê? Se você pensar bem, um instrumento ele vai do agudo ao grave. Então as notas elas vão do agudo ao grave. Então aqui eu estou me referindo à questão da altura, e a altura tem a ver com a frequência, tá? Então é isso, gente. Então, tchau, até a próxima. Curta o vídeo, compartilhe.